Quando se fala em maçonaria, muita gente já remete ao místico, ao escondido, ao obscuro, ao que precisa ficar de alguma maneira camuflado. E aí, depois disso, vem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas hoje nós não vamos aqui tentar desvendar para você o que é maçonaria. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é questionar alguém que já chegou a 45 anos dentro dessa ordem, dentro dessa filosofia. E a pergunta é, o que faz uma pessoa passar uma vida inteira dentro de uma instituição como essa? Ou o que uma instituição como essa provoca nas pessoas para que elas passem uma vida toda dentro dessa instituição? Para nos ajudar a responder a essa pergunta, eu tenho um convidado especial que, como eu disse, 45 anos de maçonaria. Mas eu quero chamar também você a acompanhar o nosso programa, os outros programas já apresentados aqui, se inscrever no canal, comentar, participar ativamente aqui daquilo que a gente se propõe a fazer, que é entregar conteúdo, informação de qualidade para você que acompanha o Lapida Pod. E o meu entrevistado, Jesus Viegas. Hoje eu vou conversar com o Jesus Viegas, isso mesmo. 45 anos de maçonaria. Jesus, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. O nome completo é José de Jesus Lopes Viegas. 86 anos. 86 anos. Tudo tranquilo, tudo em paz, com tranquilo, saúde? 86, bem vividos. Eu não tenho, digamos assim, lamentações ou queixas por ter chegado a essa idade. Não, pelo contrário, eu estou satisfeito e não tenho pressa para terminar a minha estada por aqui. Nos bastidores a pergunta era, será que a gente vai chegar lá com 86 anos, com essa disposição toda? Você é professor aposentado e é médico atuante. Sim. Essa semana fez um plantão de 24 horas, está prestes a fazer um de 12. Amanhã. E essa energia toda, homem, vem de onde? Olha, procuro me cuidar, eu não fumo, não tomo bebidas destiladas, só as fermentadas. As fermentadas? E tenho talvez uma genética que me ajuda. Meu pai faleceu com 100 anos e 6 meses, teve uma queda em casa, acabou fraturando um fêmur e tal, e complicou, e ele acabou falecendo. Minha mãe morreu com 94. E você está seguindo essa linha. A minha irmã aí é 1 ano e pouco mais velha do que eu. Viva. Com a mesma bem lúcida, saúde. Com a mesma saúde, viajando sempre para Recife, volta, tem uma filha que mora em Recife, ela está sempre lá, indo e voltando. Não à toa a nossa escolha, o nosso pedido para que você viesse nos conceder essa entrevista, falar sobre a tua história dentro da maçonaria e a história da maçonaria dentro da sua história. E aí, quando a gente estava aqui fazendo as nossas pesquisas e na conversa que tive contigo, você disse que está há 45 anos na maçonaria e que isso, de alguma maneira, se confunde a sua vida, a sua história. E aí eu queria saber, Jesus, quando nós falamos de alguém que está esse período todo dentro de uma instituição que é cercada por tanto mistério, tantos questionamentos, porque as pessoas ainda criam, de maneira bem lúdica, muitas ideias e muitas imagens da maçonaria. O que faz um homem ficar esse período dentro de uma instituição como a maçonaria? Olha, a fraternidade maçônica, de um modo geral, ela procura cultivar determinados princípios. E isso realmente... Eu já tinha conhecimento de alguma coisa quando jovem ainda, porque meu pai era maçom. E depois eu fiquei um período grande, fui até convidado quando estava no Rio de Janeiro, mas estudando com família recém-formada, correndo para tudo quanto é lado, eu não tinha condição de ter horários para poder frequentar a maçonaria. E eu pedi então um tempo e não assumi nada. Quando cheguei em Cascavel, eu fui convidado principalmente por um maçom que já é falecido, Nelson Pedro, que me chamou e perguntou, escuta, você não gostaria de frequentar a maçonaria e tal? Nós sabemos que o seu pai foi maçom, que meu pai estava vivo ainda, meu pai estava já aposentado, ele tinha se afastado da maçonaria, e depois mudou de estado, ele morava no Rio de Janeiro, foi morar em Sergipe, e
você não quer entrar para a maçonaria? E eu acabei aceitando. Eu já participava, o primeiro convite meu foi para participar do Lions Club, aqui em Cascavel. O Adalberto Alves da Rocha me chamou, era um dentista já falecido, que também depois eu soube que ele também era maçom. Certo. E aí eu comecei... digamos assim, eles fazem uma triagem da vida daqueles que são candidatos ou que são convidados a entrar na maçonaria. Então, se você tem uma vida correta, se você não tem nada que desabone a sua conduta, entendeu? Você pode participar da maçonaria. Depois desse processo todo, você dentro, o que te fez ficar esse período todo? A maçonaria para você, ela foi uma instituição, ela foi uma escola, ela foi uma filosofia de vida? O que você aprendeu dentro dessa estrutura? Olha, filosofia de vida, sim. Instituição, também eu participei de vários cargos dentro da maçonaria, mas eu acho que a vida que você vê lá dentro, entendeu? É uma vida que consegue te dar a oportunidade de você participar da sociedade também, de você ter uma ajuda para pessoas mais carentes, de você participar de determinadas decisões, digamos assim, de conselhos do município, essa coisa toda. Eu acho que isso aí é importante. Eu, antes de ser maçom, eu já era secretário de saúde daqui de Cascavel. E, realmente, a gente tem uma visão, entendeu? De ética, de comportamento, de amizade, de respeito. Então, há 3 coisas que eles procuram desenvolver bastante no aprendiz, que é aquele que está entrando para a maçonaria. É a família, a pátria e a religião. Então, você tem que acreditar num Deus, entendeu? Toda sessão da maçonaria, antes de começar, é lido um texto da Bíblia, entendeu? É lido. Então, nós temos uma Bíblia em cima de uma tipo como se fosse um altar, em cima de uma pilastra, na entrada do salão da reunião. Nós temos a bandeira nacional, que está lá para respeitar a bandeira, e tem determinadas cerimônias que exigem a presença da bandeira também, e a família, porque nós somos chamados de irmãos, as mulheres são cunhadas, os filhos são sobrinhos, e a gente respeita tudo isso, entendeu? Então, eu acho que isso aí é o que me prendeu até hoje dentro da maçonaria. O senhor consegue nos dizer que homem o senhor era antes e o homem que o senhor se tornou ao longo da maçonaria, com os ensinamentos todos que teve lá dentro, não? Olha, é difícil, porque eu acho que houve talvez um aprimoramento em todas as características minhas, porque fora da maçonaria, bem antes da maçonaria, já a partir de 8 anos de idade, eu eu fui orientado, eu fui instruído numa filosofia espiritualista que me dava também um comportamento que eu achava que era muito bom. Era um comportamento de amizade, era um comportamento de não roubar, não matar, não maltratar os outros, não humilhar. Aquilo tudo eu aprendi dentro do espiritismo. E quando eu entrei para a maçonaria, eu vi que tinha muita coisa que era junto com aquilo que eu já pensava. Então, se o senhor hoje tivesse que definir a maçonaria, falar sobre a maçonaria, sem frases prontas que a gente costuma muito ver aí, como o senhor definiria? Olha, é uma sociedade que procura desenvolver o estudo, procura desenvolver o desenvolvimento material, desenvolvimento espiritual, a ética, o respeito, é isso tudo. Eu tenho um filho também que é maçom, certo, e que ele gosta da maçonaria. Ele já conhecia a maçonaria anteriormente. Ele entrou na maçonaria como Lawton, assim como eu também. Ou seja, o Lawton, o que é? É uma criança que é apadrinhada pela maçonaria. Se os pais morrerem, ela tem um padrinho para cuidar dela, da educação, da sobrevivência, entendeu? A finalidade é essa. Então, o Lawton não precisa ser filho de maçom. Ele pode ser indicado por um maçom. Tem um vizinho meu que eu vou trazer aqui e tal. São crianças até 10 anos, mais ou menos, quando entram como Lawtons.
Atualmente nós temos também uma parte de meninas. Antigamente era só meninos. Então as grandes lojas, por exemplo, em Cascavel nós temos Grande Oriente do Brasil, Grande Oriente do Paraná e grandes lojas. As grandes lojas têm o setor feminino, muito bem desenvolvido com crianças, com jovens, com a educação moral, muito bacana. E na parte do Grande Oriente do Brasil, onde eu frequento, é dos Lautons. Os Lautons são esses meninos que começam também a ter uma certa responsabilidade. Então, quando eles entram, o batismo deles é dado com um avental para que ele se responsabilize no trabalho, um avental branco. É dado umas luvas brancas para que as mãos dele nunca sejam sujas com roubo ou com sangue. E é dado uma colher de mel para que da sua boca sempre saiam palavras doces. E é dado um véu para que ele tenha uma visão ampla e bonita do mundo, que depois tira o véu. Essa simbologia toda da maçonaria, qual que é o objetivo? É ser simbólico mesmo? É ser simbólico, porque isso aí já vem de uma tradição, é uma tradição milenar. Então tem toda essa história. Tem uma trilogia, são 3 livros escritos pelo Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, grande cantor, compositor, famosíssimo. Ele era maçom também e escritor. Então ele escreveu os 3 livros uma trilogia, são 3 livros da maçonaria, que fala sobre como se fosse a construção de um templo de memória, um tempo interno dentro de cada um, do coração de cada um, entendeu? Mostrando todos os graus da maçonaria dentro daquele livro. É muito bonito o livro. Aliás, são 33 graus. São 33 graus. Explica pra gente, Jesus, como se define isso? Como é pela participação e por estudo. Para você subir de grau, você é sabatinado. O que é isso? Você geralmente é 1 ou 2 candidatos naquela reunião, e são feitas perguntas sobre os rituais do grau. O que é o ritual do grau? O ritual do grau é uma sequência de leituras, de ensinamentos que falam sobre a ordem maçônica e sobre a vida de um modo geral. Como é que você encara a vida, como é que você vê a morte, como é que você vê a ajuda do seu irmão, como é que você vê o respeito para as mulheres, tudo isso, entendeu? Então, cada grau, aquilo vai sendo aperfeiçoado. E aí, você, para subir de grau, você tem que passar um período frequentando a loja e tem que estudar, porque aí depois você é sabatinado. Então, é como se fosse a entrada do ministro lá. Então, ele vai para um grupo na loja e são feitas várias perguntas. Quem faz essas perguntas? Irmãos que já estão num grau acima. Que já estão num grau acima, e geralmente aqueles que participam da diretoria da loja são encarregados de fazer... É um corpo especial para fazer esse aquela ritual. Sabatinada. Mas você pode perguntar, como membro da loja, você está ali sentado, quando eles terminam de perguntar, você pode acrescentar algumas perguntas se quiser. Mas você vai subindo de nível, você vai subindo de grau. O primeiro grau é o grau de aprendiz, que você passa pelo menos 3 anos nesse grau de aprendiz. É isso que eu ia perguntar para você, qual que é a média de tempo? Mais ou menos 3 anos no grau de aprendiz. Depois você passa para grau de companheiro. E aí troca também a posição do avental. Mais 3 anos ali ou não? Às vezes menos um pouquinho, 1 ano e pouco, tal, a 2 anos. Certo. E aí depois, você ocupa também cargos dentro da loja, entendeu? Que tem funções. Você é como se fosse o recepcionista, você é o secretário, você é aquele que tem a responsabilidade de ajuda para recolher, porque a cada final de cada sessão é feito uma passada a sacola. Então, cada um dá uma importância que quiser e aquilo vai para a parte de benfeitoria, não benfeitoria, para a parte de benefícios, para ajudar outras pessoas. É como se fosse um caixinha que vocês fazem ali para poder fazer caridade. Perfeito. E há esse estímulo dentro da loja, Jesus, para que os irmãos fiquem mais tempo e sejam estimulados também a querer aumentar e subir de nível, de grau? Sim.
Não, o estímulo é você ver. É de cada um. É de cada um. E porque tem gente que entra, fica um ano na maçonaria e pede o kit. Pedir o kit significa pedir para sair. Entendeu? E eles colocam em caráter irrevogável. Quer dizer, não tem volta. Você não pode dizer, não, fica. O que você está pensando? Não. Tem muitos que colocam em caráter irrevogável. Quer dizer, não querem continuar. Não conseguiram. E não é naquela loja. Ele não quer continuar na maçonaria. Na maçonaria, é. Ele não conseguiu aceitar, entendeu? Aqueles princípios todos. Isso acontece comumente, não? Não. Geralmente a gente tem às vezes 2 por ano, quando tem. Não é comum. É raro. E isso acontece em qualquer nível? Qualquer nível. Às vezes acontece porque a pessoa se aborrece com um companheiro, com um colega, entendeu? Com o irmão. Ele ficou aborrecido, ficou chateado porque o cara disse alguma coisa porque nós somos humanos, né? Todo mundo picuinha existe onde tem gente, onde tem ser humano. Exatamente, tem picuinha, né, tem as dificuldades. E às vezes surge uma dificuldade dessa e tal, e o cara não aceita fulano, não sei o que e tal, vou sair. E a gente vai fazer o quê, né? Mas você foi persistente. Sim, eu nunca tive briga com ninguém dentro da maçonaria. Eu sempre aceitei muito bem as normas e as mudanças, porque são... né? Isso aí tem uma diretoria que é do Grande Oriente do Brasil que se reúne porque tem uma assembleia. Então tem a Assembleia Maçônica de Brasília, que é o Grande Oriente do Brasil, e tem a Assembleia Maçônica Estadual, que é em Curitiba, a nossa é em Curitiba. Então, essa Assembleia tem os deputados, não ganham nada, mas eles, uma vez por mês, têm uma reunião em Curitiba. E nessa reunião, eles discutem, inclusive, não só a parte de organização da maçonaria, como às vezes algumas mudanças de ritual. Em vez de andar para a direita, vai andar para a esquerda. Em vez de fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu? Então tem essas mudanças, e essas mudanças também. De rituais acontecem frequentemente? Não, frequentemente não. Mas eu, por exemplo, já participei de umas 2 mudanças nesses 45 anos. Pode dizer para a gente o que foi? Já houve mudanças nesse transcorria de anos, 40, 50 anos, em que houve mudança de posição. Mas aí a gente chega à conclusão... Mas não são mudanças que alterem, entendeu? Sim. O funcionamento da maçonaria, nem o nosso comportamento. Mas eu queria puxar para outra coisa, porque se a gente está falando de uma instituição milenar. Instituição milenar, exatamente, obrigado pela ajuda. Você está falando de tradição. Sim. E é uma tradição que é levada muito a sério, a ponto de essas mudanças serem feitas num período muito distante uma da outra. Tem uma coisa que ocorreu e que eu, inclusive, já comentei na loja algumas vezes e que eu não aceitei, mas eu acato. Acata. Entendeu? Eu não aceitei filosoficamente, mas acato. Porque tem uma cerimônia em que é dado um gole de vinho a cada um e citado um texto da Bíblia: bebei e dai de beber a quem tem sede, comei e dai de comer a quem tem fome. E é distribuído, era um copo com uma quantidade de vinho, cada um dava uma golada. Hoje em dia isso é proibido, cada um tem um copo. Então você não dá pro outro. Você fala, mas você bebe do seu próprio copo. Simbolicamente aquilo não faz muito sentido na tua... Não. O ideal é a repartição, né? Repartir a partilha. Exatamente. Aí pega um pão ázimo, quebra um pedacinho para cada um. A gente pegava o mesmo pão e cada um tirava um pedaço. Agora não, porque aí você está contaminando com a sua... Depois do Covid, o negócio mudou. Porque, sinceramente, eu não aceito, mas eu sou obrigado a... Não é que eu não aceite. Eu não queria isso, mas sou obrigado a aceitar. Claro. Eu estou dentro de uma ordem e aí são os princípios, aquela coisa toda. E existe democracia dentro das lojas. Sim, total. Você falou da Grande Oriente do Brasil, a Grande Oriente do Paraná e tem as grandes lojas. Para a gente entender, o que seria essa diferenciação aí? Na diretoria geral, praticamente o rito é o mesmo, entendeu? Os procedimentos dentro da loja, andar dentro de loja, aquela coisa toda, você vai pela direita ou vai pela esquerda, quando entra, quando sai, é a mesma coisa. Mas a direção é outra. Entendeu? Eles têm uma direção, por exemplo, em Brasília tem o grupo das grandes lojas, tem um grupo, porque uma veio
mais da Inglaterra e o outro veio mais dos Estados Unidos. As grandes lojas vieram mais dos Estados Unidos e o Grande Oriente veio da Inglaterra. Certo. Uma outra questão que chama agora a atenção do que você está dizendo é sobre esse mundo que nós vivemos, Jesus, onde as pessoas têm uma necessidade muito grande de mostrar o que faz, de contar o que faz, da exposição mesmo, e dessa necessidade também, dessa aceitação, dessa aprovação. E vamos usar aí as redes sociais como exemplo. E aí nós temos a maçonaria, que ainda é uma instituição onde você tem tudo muito... É uma sociedade secreta. Mas o que se preserva? Por que se preserva isso? Qual a vantagem? Ou, na tua opinião, existe alguma desvantagem ou não? Não, a vantagem eu acho que é para manter a tradição. Para se manter uma tradição que já vem de muitos e muitos anos, então aquilo, né, toma conhecimento de como é lá dentro a partir do momento que você entra. Porque a ideia também não é divulgar o que é, o que não é, o que faz, o que deixa de fazer. Exatamente. Porque as mulheres, de um modo geral, elas não frequentam as lojas maçônicas. Existe agora um grupo paramaçônico, Cruzeiro do Sul, do Grande Oriente do Brasil, que tem ações filantrópicas por todo o estado do Paraná, é muito bem desenvolvido, e em algumas outras cidades do Brasil também. E às vezes as mulheres ficam, né? Como é que vai ser a vida do meu marido? O que ele vai fazer e tal? Então, antes do que é convidado a entrar na loja, é feito uma visita à família, à esposa dele, se tiver, ou a mãe, ou o pai e tal, quando é solteiro, e é explicado como é que funciona a maçonaria, o que tem e tal, para desmistificar, para tirar aquela ideia de que lida com o diabo, de que bebe sangue e que tem o bode, não sei o quê. Nada disso existe, entendeu? Então, para desmistificar, é feito aquela visita à família e é explicado aquilo. E, ao mesmo tempo, existe digamos assim, uma maneira de mostrar a maçonaria à sociedade. Nós temos no Grande Oriente do Brasil uma revista que é a maçonaria na sociedade, que o próprio grão-mestre, que é o líder que está em Curitiba, ele imprime essa revista mensalmente e manda para todas as outras lojas, e nessa revista ele diz que é para ser distribuída para a sociedade, para o pessoal tomar conhecimento o que se faz dentro da maçonaria em termos de comunidade, de um modo geral. Você em algum nível já chegou a sentir ou presenciar alguma discriminação com relação à maçonaria, a ser maçom? Relatos? De maneira nenhuma. Nunca tive nenhum relato, nem tenha visto alguma coisa em termos de discriminação, disso ou aquilo. E como lá dentro vocês lidam com isso, sabendo que aqui ainda tem gente que olha para a maçonaria dessa maneira? Não, a gente ri, acha engraçado. Inclusive, mais cedo a gente estava vendo um jornal de 95? 1995, onde foi feita uma enquete. O que você conhece da maçonaria? O que você sabe da maçonaria? E era comum encontrar ali nessa enquete, é uma seita do demônio. Para você ser aceito ou para você entrar, você precisa dar um parente seu, né, como sacrifício para matar. Isso chega a ser hilário para vocês? Chega a ser hilário, chega a ser engraçado, porque é tal coisa. Aqui em Cascavel mesmo, nós temos, eu não vou citar agora, mas nós temos um grupo da Igreja Católica que são membros da loja e que participam ativamente de todas as atividades da igreja. Nós fazemos festas em que é revertido tudo aquilo para a igreja. Nós fazemos festa dentro de uma igreja daqui de Cascavel. Então não há... Declaradamente com apoio da maçonaria. Com apoio da maçonaria. O padre já esteve lá jantando com a gente, tudo. Então não há. Quer dizer, é um padre esclarecido que vê que não tem nada a ver. Bom, pelo contrário, mas na história... nós, para entrarmos na maçonaria, temos que ter uma religião, seja ela católica, evangélica, protestante, espírita, não importa. Tem que ter uma religião, tem que acreditar em Deus e tem que ter o respeito à pátria. Certo. Você tocou na questão da religião, da Igreja Católica propriamente. É importante lembrar que nós tivemos Papa maçom e os cavaleiros
Os templários foram os grandes precursores da maçonaria. Outro dia mesmo veio um vídeo para mim em que o Papa Leão fez uma reunião com os templários para que eles possam ajudar a maçonaria. Olha aí. Lá em Roma. Isso de alguma maneira te estimula, te dá um sentimento maior ainda de fazer parte dessa ordem? Tendo essa linhagem histórica e voltada a Deus, a divindade? Eu acho que isso aí traz para a gente, usar uma palavra talvez um pouco pesada, mas traz para a gente um orgulho de participar da organização maçônica, porque não tem nada, entendeu? Que desabone, não tem nada que faça, pô, fulano está roubando, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, não. Quando há alguma, digamos assim, suspeita, ou quando há algum envolvimento de maçons, porque nós somos humanos e muitas vezes erramos também, essas pessoas são chamadas à parte e muitas vezes são convidadas a se retirar. Olha, fulano, você está errado dessa maneira, ou você corrige tudo isso, ou você pede para sair. Existe esse regulamento lá dentro? Existe. E é aplicado então, rigorosamente. Não há o passar a mão pela cabeça, entendeu? Não, fulano tem muita importância na sociedade, é um cara muito importante, é um cara muito rico, isso, aquilo. Não, isso não existe. Dentro da maçonaria isso não existe. Tá aí, quais os critérios para se fazer parte hoje da maçonaria? De forma bem clara. Ser livre e de bons costumes, é o que a gente fala. O que seria a liberdade nesse caso, Jesus? A liberdade é não ser comprometido com determinadas seitas ou determinados grupos. Então, por exemplo, o comunista não entra na maçonaria, porque ele tem um princípio de ordenamento de vida dele que não aceita uma série de coisas que os cristãos aceitam. Então, automaticamente, nós não temos, nunca soube de nenhum comunista que tenha entrado na maçonaria. Mas a maçonaria é a partidária. É a partidária. É a partidária. É a partidária. Certo. E como que vocês veem hoje essa separação, né, essa divisão de mentes, de ideais, da questão política toda? Eu não quero entrar exatamente no ramo político, não é essa a ideia. A gente procura sempre mostrar o que deve ser feito, como deve se comportar, como deve ser feito. Então, aqueles que estão lá dentro, quando ocupam cargos fora, dentro da sociedade, já vão com aquela ideia de que eu tenho que agir dessa maneira, porque, afinal de contas, eu estou comprometido com a maçonaria, entendeu? Isso é muito bom, porque tem muita gente jovem. Nós temos na nossa loja um grupo grande de jovens. Eu sou o mais velho. Não, o Sebastião Salvador é o mais velho da loja. Você está com 86, 45 com 86, de maçonaria? Tem o Zé Maria, que é 6 meses mais velho do que eu, e depois, quer dizer, somos 3. Você tem ideia do mais jovem? Qual a idade do mais jovem? O mais jovem deve ter o quê? E essa pergunta tem um propósito. 25 anos, mais ou menos. Vamos guardar essa informação, Jesus. Aguenta lá que eu já volto contigo. Que eu quero chamar você para se inscrever no nosso canal, para comentar, para compartilhar também, para fazer parte dessa rede que tem o objetivo de lapidar o homem, a mulher, independentemente, né, de quem for acompanhar aqui os nossos programas, os conteúdos que nós exibimos aqui, as pessoas que vêm, os profissionais, as histórias que são contadas aqui, sempre tem um propósito muito claro, que é oferecer um conteúdo para que você se lapide, que faça sentido no seu dia a dia, que mude o teu comportamento, a tua forma de pensar. Então esse é o nosso propósito aqui, e aí eu peço para que você nos ajude a ampliar essa rede e fazer esse canal e os conteúdos chegarem um pouquinho mais longe. Perguntei da idade, Jesus, porque a pergunta que eu vou fazer agora tem esse propósito de entender, né? Mais cedo eu questionei você sobre esse mundo que a gente vive. Meu Deus, as pessoas estão na rede social, estão se divulgando, estão isso, estão aquilo. A vida é um livro aberto. Às vezes é uma vida de mentira, mas está ali, está aberta, está todo mundo tendo acesso. E aí nós temos a tradição da maçonaria e tudo mais. Como que essa instituição ela está caminhando ou trabalhando para manter jovens dentro dela diante dessa escassez de tempo? Jesus, eu vou usar esse termo aí, porque a vida está tão corrida aqui fora.
Os próprios maçons, de um modo geral, são aqueles que escolhem aqueles que vão participar da maçonaria. E veem já o comportamento daquelas pessoas, entendeu? Então, o fulano tem um perfil que possa trabalhar conosco, que possa vir aqui cerrar fileiras com a gente e tal, que possa ser um irmão nosso. Então, ele é convidado, de um modo geral, ocorre dessa maneira. Então, isso filtra curiosidade, filtra as pessoas perdidas. Exato. De um modo geral, por que tem jovens bastante? Porque os que são mais velhos se interessam também em que haja uma renovação, é necessária essa renovação. Mas vocês perceberam em algum momento que a maçonaria começou a envelhecer, não? Ah, sim, envelhece. Tem determinadas lojas que não querem determinadas mudanças, que não querem aceitar, entendeu? E a gente tem que aceitar o que a sociedade está aceitando. Entendi. Entendeu? Nós não temos restrição a determinados comportamentos. Desde que a pessoa seja ética, desde que a pessoa seja humana, desde que a pessoa seja correta dentro dos princípios, nós aceitamos. Você falou mais cedo que tem uma linhagem, vou usar esse termo, que tem uma história dentro do espiritismo, dos bons costumes, dos princípios cristãos e tudo mais. Isso te... não ajudou, mas você já chegou em algum nível espiritualizado, com bom comportamento. Mas o que a maçonaria mais mexeu com você enquanto cidadão, enquanto homem? Olha, eu acho que aquela cobrança, aquela responsabilidade que eu vou te dar um exemplo de um outro fator de vida minha também, daquela responsabilidade, daquele compromisso que você está assumindo, entendeu? É como se fosse um juramento que eu vou participar corretamente disso, e você se lembra daquilo, peraí, não, mas eu falei que ia agir corretamente, eu tenho que agir corretamente. É a mesma coisa do médico ginecologista, que ele está lidando com a mulher, né, que fica desprevenida, que fica desarmada diante de um médico ginecologista. Se ele não tiver ética, se ele não tiver comportamento moral, se ele não for uma pessoa bem formada, ele vai se perder. Então eu acho que na maçonaria é a mesma coisa. Você, quando entra para lá, você começa a estudar, e aí por isso é que tem o primeiro livro, que é o Grau de Aprendiz, que você começa a ler aquela história filosófica daquilo. Por que eu tenho que me comportar assim? Porque é correto, porque faz parte do nosso universo. E daquilo que você aprendeu e dessa leitura que você faz, dessa maneira de viver com as realidades que nós temos aqui fora, como que você enxerga tudo isso? Tendo essa concepção, né? Tendo essa concepção e uma facilidade também muito grande para educar os filhos. Isso aí ajuda muito a educar nossos filhos. Os 3 filhos meus, eu tenho uma moça e 2 rapazes, um não está mais com a gente agora, mas eles tiveram esse comportamento também, entendeu? Porque eles conviviam e eles sabiam como é que as coisas deveriam ocorrer. Entendi. Se você tivesse que orientar, então, aquelas pessoas que têm interesse, aqueles que estão nos acompanhando aqui a entender um pouquinho da maçonaria, como seria? Você que é professor aposentado, né? Tô. Como que você instruiria o cidadão a não exatamente seguir com o rito maçônico, mas seguir os ensinamentos da maçonaria aqui em sociedade? Precisamos ser maçons para ser bons cidadãos? Claro que não. Não, de maneira nenhuma. Tanto que tem gente que às vezes a gente fala assim, o fulano tem um comportamento de maçom, embora não seja maçom. Tem muita gente que a gente fala sobre isso. Fulano, aquele ali seria um perfeito maçom, mas ele não é maçom. Então, são coisas que a gente vê no comportamento das pessoas. E o que seria esse comportamento maçom? Esse raio-x que você falou, aquela pessoa, aquela figura lá tem perfil de maçom. O que seria isso? Olha, é aquele que procura ser companheiro, procura ser o amigo que dá o ombro, procura ser aquele que escuta as lamentações, que escuta, às vezes, uma boa conversa, aquele que está sempre pronto para receber, muitas vezes, um não,
mas ele não se revolta, ele vai tentar conversar, ele vai tentar ver por que aquilo está ocorrendo, e são coisas que, a partir do momento que você é chamado para ajudar em determinadas situações, você vai ajudar e vai participar. A prestatividade, então, ela conta bastante? Conta bastante. Uhum. E dessa prestatividade vem também a ideia que muitas pessoas ainda têm de que os irmãos, quem está na maçonaria, se ajudam demais. Isso é real dentro da loja, não? Não. Há uma independência muito grande. Tanto que eu já atendi esposas de maçons e até filhas e tal, mas não é comum, não. Elas têm uma autonomia para procurar quem quiser, entendeu? Não há aquele negócio, não, porque você tá vendendo tal produto, todo mundo tem que comprar na loja do fulano, porque... Não, isso não existe, entendeu? Embora, muitas vezes, o colega peça uma ajuda, olha, daqui, dali e tal, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, mas aí por amizade. Sim, entendeu? pelo companheirismo mesmo. Pelo companheirismo, né? Mas de onde vem essa ideia, Jesus? Essas ideias distorcidas da maçonaria. Exatamente porque é uma sociedade secreta. Então, como essa sociedade secreta não está aberta para todo mundo saber o que está se passando lá dentro... Cada um tem o direito de criar o que quiser. Cria o que quiser. Aí começaram a criar aquelas histórias de bode, de diabo, disso, daquilo. Mas o bode tem uma história dentro da maçonaria, tem uma explicação dentro da maçonaria do porquê do bode, né? Não, é mais filosófico, é mais coisa de tradição de brincadeira. De brincadeira. É mais conversa do que qualquer coisa. Exatamente. Tanto que tem um grupo, os bodes do asfalto, que são os motoqueiros aí, que viajam o Brasil inteiro e tal. Que eu acho, inclusive, é o grupo mais conhecido sobre maçons, né? Mais divulgado e tudo mais. E é um grupo forte. É um grupo forte. A gente acompanha um pouco das viagens deles aí. Mas me conta uma coisa. Quando você atinge o grau 33... Para onde você vai dentro da maçonaria? Continua praticante, continua frequentador, continua ajudando nas mesmas funções e exercendo os mesmos cargos que tem lá dentro. Não há diferença, entendeu? A maturidade te dá uma certa experiência, mas não te dá privilégios. Não, você não tem privilégio porque você é grau 33, não. Você é igual ao aprendiz que está lá, que é o grau 1. O grau 33 é o grão-mestre, é isso? É o grau máximo. Não, para ser grão-mestre, você tem que ser eleito por uma assembleia. Eleito, mas com o grau 33 você lojas. Tem essa prerrogativa? Não. Você pode ser grau 18. Entendi. Mas a partir do grau 3, que é o grau de mestre, você pode ocupar qualquer cargo lá dentro. Você tem que chegar a mestre. Chegou a mestre. Aí você tem mais facilidades aí dentro para ocupar um cargo. E o sapientíssimo vem de onde? A partir do momento que já tem aquela vivência de 45 anos de maçonaria. Eu perguntei isso porque o Jesus atingiu esse nível, né? Você foi nomeado. Eu fui nomeado a partir do momento que eu tive uma frequência correta, sem desvios, sem punições, sem nada, durante 45 anos dentro da maçonaria. E aí você foi, então, nomeado como sapientíssimo. Fala pra gente sobre isso, Jesus, porque quando você... Na nossa conversa você disse, eu recebi lá a comenda de sapientíssimo. Eu fui buscar, obviamente, que era isso, mas eu queria que você explicasse para nós. Não tem assim, como eu falei, não tem privilégios. É uma denominação, entendeu? Como se fosse um mérito que ele chegou a alcançar pela frequência assídua à loja, pela participação ativa durante esses anos todos. Nesses 45 anos, toda semana você tem um compromisso com a loja maçônica. Tem um compromisso com a loja maçônica. E tem um compromisso com a tua espiritualidade, com a sociedade e tudo mais. Assim como a gente brincou, 24 horas de plantão aí dentro de um hospital, como obstetra, né? Você tem com a maçonaria. E vai continuar, Jesus? Porque a gente diz sempre que aqueles que saem é porque entraram na maçonaria, mas a maçonaria não entrou dentro dele. Então, os outros permanecem, estão lá, são assíduos, frequentam. E tem realmente, o que a gente observa entre os maçons é que há um respeito de um pelo outro, entendeu? Um respeito enquanto cidadão. Enquanto cidadão.
E essa ajuda mútua vem daí, desse respeito. Exato. Ajuda mútua que eu digo, né? Fazemos parte de uma egrégora, estamos aqui nos fortalecendo, nos respeitando, exatamente, caminhando aí com o mesmo propósito. E o que a gente vê na maçonaria é que a cada dia há um desenvolvimento maior da espiritualidade, entendeu? As pessoas ficam mais confiando numa visão maior de mundo, numa visão maior de universo e respeitando tudo isso. Uhum. Porque é estimulado pelas próprias leituras pelo estudo, no caso, pelo acesso. Pelo acesso. Nós temos um irmão que coincidentemente, tem 2 nomes meus. É Inocêncio de Jesus Viegas. Jesus de Viegas. O Inocêncio de Jesus Viegas é um irmão nosso que foi daqui de Foz do Iguaçu, é um policial, é um militar aposentado, e hoje ele vive em Brasília. E ele escreve muito sobre a maçonaria, e está sempre escrevendo e tal. E ele diz, ele é mais velho do que eu, parece que ele está com 88 anos, se não me engano. E ele fala sempre, a maçonaria é a minha vida, a maçonaria faz parte de mim como um todo. Então ele é daqueles que está sempre participando, está sempre escrevendo, sempre dando exemplos para nós. Escrevendo, estudando, compartilhando conhecimento. E o Jesus Viegas, 86 anos, 45 anos de maçonaria, o que você ainda precisa aprender lá dentro? Olha, eu acho que a cada dia você aprende um pouquinho com cada um daqueles que muitas vezes estão chegando, estão ali, e a gente vai aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz, como eu digo. Aliás, os maçons usam muito essa expressão, um eterno aprendiz. Porque a gente está sempre aprendendo, está sempre estudando. Você não pode parar de ler, você não pode parar de evoluir lá dentro. Essa que é a grande verdade. É notório você falar sobre a maçonaria com esse orgulho, encher a boca, olhos presentes também, e a escuta que a gente estava falando mais cedo, com escuta. Você se sente realizado fazendo parte dessa sociedade? Sim. Eu acho que, inclusive, sirvo de exemplo para minha família, para os meus filhos. De seguirem esse caminho. Não esse caminho exatamente, mas os conhecimentos adquiridos por ele. Perfeito. Para a gente fechar aqui, Jesus, queria que você falasse do teu sentimento de poder falar sobre a maçonaria, apesar de que a gente ainda tenha muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas ideias sobre a maçonaria. Você veio aqui para despir a maçonaria de uma forma a envolver quem está acompanhando o nosso programa no que seria a essência mesmo da maçonaria. E tendo atingido, né, todos esses anos dentro da ordem ali, o que mais faz você ter realmente esse orgulho, divulgar essa doutrina, essa vida lá dentro, para que as pessoas, não exatamente cultivando maçonaria, mas que as pessoas possam aproveitar esse conhecimento que é legítimo para serem um pouquinho melhores? O que você teria a dizer sobre eu acho que a partir do momento que você participa da maçonaria, você tem uma responsabilidade em, digamos assim, guardar determinados sinais, determinadas palavras que são estritamente conhecidas por aqueles que estão lá dentro. Mas o que extrapola disso tudo é a maneira de vida dentro da nossa casa, dentro da sociedade, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Nós estamos sempre dispostos a participar de alguma coisa, ou seja, do conselho social, ou seja, de uma entidade de caridade, ou seja, de uma entidade religiosa, enfim, de uma entidade militar, qualquer que seja ela. Nós estamos sempre predispostos a trabalhar um pouco mais, a não dizer, não, eu não posso, não, eu vou descansar, não, isso aí não é comigo, não, fala com fulano e tal, empurrar com a barriga, como se diz na gíria. Não, eu acho que o maçom está sempre mais ou menos
favorável a um tipo de atividade que ele sabe que pode cumprir e que não deixa para amanhã, procura resolver sempre. O servir está na cartilha de vocês. O servir está na cartilha, exatamente. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Te ouvir, aprender um bocado contigo também e desmistificar um pouco também sobre a maçonaria. Exato, né? Porque existem muitas festas, inclusive as chamadas festas brancas, né, que não tem nada de festa branca, mas sei lá por que foi dado esse nome, mas em que as famílias participam, em que os convidados participam, os amigos participam, entendeu? Das reuniões, tem confirmação de casamento, tem determinados aniversários, tem solenidades muitas vezes da Semana da Pátria e tal. Tudo isso faz parte do envolvimento com a sociedade. E isso é aberto ao público? Aberto ao público. Ah, perfeito. Então o pessoal quer saber um pouquinho sobre, pelo menos, como é fisicamente todo esse cenário aí, pode participar? Pode. Tá bom. Jesus, obrigado. Que você continue com essa sabedoria e principalmente com saúde. Tá bom, muito obrigado também. E a todos esses que estão nos acompanhando, que possam tomar mais conhecimento de como é a maçonaria e desmistificar um pouco. Perfeito. Falei com Jesus Viegas. Tchau. Obrigado. Um abraço. Valeu. Até mais.